Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como Superar a Autoproteção. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado meninas. Bom, a gente vai falar sobre o tema autoproteção, que, bom, eu nunca estudei isso fora da Rap Science, assim, eu nunca vi em detalhes outras pessoas falando sobre isso, então acho que é um tema bem único do Mestre Okawa e é bastante interessante. Às vezes a gente sofre demais por autoproteção sem saber que está se protegendo, né? Então é bastante interessante esse tema e bastante importante também. Antes de iniciar, só lembrar os ouvintes de se inscreverem no canal e também, quem puder, compartilhar esse vídeo, esse áudio com mais e mais pessoas, de maneira que todos possam conhecer os ensinamentos do Mestre Okawa. Então a gente vai começar com o primeiro tópico, que é a relação entre autoproteção e sofrimento. A Sá então vai ler um trecho da revista para nós. Quero que vocês pensem profundamente no porquê de estarem perturbados e sofrendo. Se pensarem demoradamente e com empenho, é muito provável que tudo se reduza a um único ponto. É porque estão tentando se proteger. Muito provavelmente, vocês tentam se justificar pensando: estou certo, sofro com o que fulano disse ou fez, ou com algo que aconteceu, com a situação social, o andamento dos negócios, os problemas familiares, os problemas com os pais e os problemas com os filhos. Por isso eu sofro. Ok, obrigado, Sá. É aquela história, né? A culpa é sempre de alguém. Então, assim, a gente tem essa tendência. Não é que é algo errado, é algo normal que todo mundo tem. Assim, a gente tem a tendência de se proteger porque a gente não deixa de ser um animal. A gente tem um instinto animal. Todo animal, quando ele se sente ameaçado, ele quer se proteger. E a gente tem esse instinto também. Por exemplo, o gato. Eu que sou bastante amigo de gato, eu gosto muito dos gatos. O gato, ele tem um sensor, principalmente de medo. Então, por exemplo, o gato vê alguém que ele não gosta. Ele vê eu, por exemplo. Geralmente os gatos não gostam de mim. Daí o que ele faz? Ele se esconde e fica olhando a pessoa. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá se protegendo ali. Cachorro também, fica latindo, enfim. Isso a gente tem também, essa autoproteção. Porque a gente é um mamífero, a gente tem isso. Só que a gente tem a razão, a gente tem a questão da fé, a gente consegue superar isso. Mas no primeiro nível, a vontade de culpar alguém ou de colocar a causa do nosso sofrimento em um fator externo é algo comum. É normal fazer isso, mas isso não vai gerar felicidade. É isso que o mestre está falando. Uma coisa interessante da autoproteção é que, por mais que eu já esteja na Rap Science já faz um tempo, né, esse ensinamento já existe já faz um tempo, eu tomei conhecimento da autoproteção, mesmo desse ensinamento relacionado à autoproteção, recentemente, numa conversa que eu tive com o Gabriel. Foi que eu tava com alguns problemas mesmo, né? E aí, conversando com o Gabriel, ele me falou, assim, de que existe essa autoproteção das outras pessoas, né? E assim, elas colocam a emoção acima da razão, né? No sentido de se autoproteger mesmo, assim, né? Aquele instinto, selvageria até, né? Do medo, né? Do medo, exatamente. E isso até me ajudou a compreender do porquê que algumas pessoas eram rudes ou tinham um comportamento não muito adequado, assim, sabe? E depois, assim, isso me fez entender que era a autoproteção mesmo da pessoa, me fez compreender ela, assim, ela tá assim porque ela tá se protegendo de alguma coisa, algum fator externo, né, alguma falta de conhecimento, por exemplo, e que ela faz isso. Acho que é legal compartilhar aqui que esse ensinamento, assim, me fez entender algumas coisas e compreender muito mais os outros. Que ótimo, cara. Às vezes, por exemplo, quando alguém quer
uma pessoa não tem uma capacidade, assim, e ela vê que alguém tem essa capacidade, ela já começa a se proteger porque ela fica ameaçada com a capacidade do outro. E aí, pra se proteger, ela acaba... Esse é o próximo tópico, mas ela acaba daí não se protegendo, mas atacando a outra pessoa. Então, esse sistema de defesa-ataque é o instinto mais básico do ser humano. Então, não é uma coisa assim, demoníaca. Ela se torna demoníaca conforme o tempo, como a Karen comentou. Se você deixa a emoção ficar em cima da razão, o mau espírito, ele entra aí. Você cria uma brecha para ele. Mas se você percebe que você está na autoproteção e você busca com inteligência mudar isso, aí não tem problema. Mas esse instinto, ele vai aparecer. Assim como a gente tem fome, tem sono e tem sede, a gente tem vontade de se proteger. A gente não precisa se culpar por causa disso. Às vezes a gente se culpa muito. A gente se pune por estar querendo se proteger. Mas não tem necessidade de se punir. É uma coisa que ela vai aparecer. Mesmo estudando o ensinamento, aparece. Mas como você controla ou não, aí vai do nosso esforço, né? Eu acho que, como você disse, né, é uma coisa natural, porque é meio que uma questão quase de sobrevivência, né, esse instinto de se autoproteger. E não é, por isso que às vezes não é fácil de identificar, né, se a gente não ficar esperto, às vezes a gente tá fazendo isso de uma forma meio que sem tá consciente, né. E acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é porque geralmente esse sentimento de autoproteção vem porque a gente quer se defender de algum sofrimento. Então, pra não sofrer, a gente esses mecanismos meio que, tipo, aciona, né? Só que no final, você acaba sofrendo justamente por essa postura. Então, a gente tem que ficar esperto também, né? Sim. Porque quando o sofrimento aparece, qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer? A gente quer tirar ele. Então, aí pra tirar ele, o que você faz? Você não assume a responsabilidade, você coloca a culpa em alguém. Então, eu tô irritado porque alguém falou algo ruim pra mim. Esse é o primeiro instinto, então a culpa não é minha. A culpa é do fulano, não sou eu. Eu tava normal, até alguém vir tirar minha paciência. O que de certa maneira também não tá errado, a gente tem que ter um equilíbrio também. O mestre tem uma palestra que chama Harmonia do Coração. Ele fala da responsabilidade direta e responsabilidade indireta. Então, fulano vem e fala alguma coisa que me irrita. A responsabilidade direta, ele realmente falou algo que me irritou. Mas por que será que ele falou isso? Será que eu fiz alguma coisa para ele falar dessa maneira? E aí você tem a sua responsabilidade também, então você consegue analisar os dois. Você não se protege nem ataca o outro. Você busca, como a Karen comentou, a compreensão. Aí você se livra um pouco mais dessa autoproteção. É aí que a gente usa a nossa razão. Então, esse sentimento ele vai aparecer, mas é aquele exemplo de jogar uma pedra no lago, né? Nossa mente é igual um lago tranquilo. Alguém joga uma pedra. Você não consegue evitar que o lago deixe de oscilar. Mas quanto tempo você demora para voltar num estado sereno é o nosso desafio. E o mestre faz uma relação entre a autoproteção e infelicidade também. Ou autoproteção e sofrimento. Como a Sá comentou, a gente se proteger não vai nos tornar, a gente não se torna feliz se protegendo. Porque você vive numa vida, é como se estivesse numa guerra, né? Porque você fica atacando e defendendo. Você não... O Norman Vincent Peale, ele fala que a gente tem que cooperar com a vida e não lutar com a vida. A vida não é lutar com os outros, a gente não tá numa guerra. Se você tá numa guerra, aí tudo bem, meu. Você tá na guerra é matar ou morrer mesmo. Mas agora a gente não tá em guerra com ninguém, meu. A gente tá ainda mais no Brasil, né, meu? Aqui nem... A gente não tá lutando com ninguém, a gente tá buscando cooperar com as pessoas, a gente tá buscando entender as diferenças e se conhecer também. Essa perspectiva é o que ela vai eliminando a autoproteção. Então é importante a gente entender que a autoproteção não nos leva à felicidade. E a gente busca aqui é ser feliz, de verdade. Se proteger não vai levar a gente à felicidade de maneira alguma. Eu lembrei uma coisa. Ótimo. Não, é que a gente tava comentando, assim, sobre voltando àquele ponto que você comentou, né? Se a pessoa me atacou, eu vou ficar bravo, mas antes de ficar bravo, eu vou compreender e tal, né? Pra gente chegar nesse estado de, ao invés de ficar bravo, eu vou compreender,
tá muito ligado ao fato de você não levar pro lado pessoal, sabe? Você não se ofender facilmente. Acho que é isso que eu quero colocar, assim, porque se você fica assim naquele de se ofender facilmente porque fulano fez alguma coisa ou falou alguma coisa, você vai colocar a sua emoção naquilo, assim, nossa, o cara me ofendeu, sabe? E aí o gatilho, isso é o gatilho pra você se autoproteger e isso se desencadear, virar uma bola de neve e você sofrer cada vez mais por causa dessa situação, sabe? Outra coisa é você nem levar pro lado pessoal, não se deixar ofender por causa disso e ficar no racional mesmo, no campo racional, e ficar assim, por que o cara me falou isso, né? O que será que eu fiz? Sei lá, às vezes ele tá de cabeça quente mesmo, e não deixar isso te afetar, sabe? Isso é difícil, assim, é um treino, porque, claro, ninguém gosta de escutar uma ofensa, assim, pra você, assim, mas pegar essa ofensa e meio que descartar entre aspas, assim, né, no sentido de não se ofender com aquilo e aquilo preencher seu coração e você ficar triste por causa disso, não, deixa lá no cantinho, assim, por que isso aconteceu, sabe? Acho que esse é o gatilho, assim, né, do que você pode fazer. Acho que essa é a linha de raciocínio que vale a pena refletir pra vida, assim, né? Se, não, eu vou sofrer ou não, peraí, deixa eu pensar e deixa eu compreender. Porque o compreender o outro é uma forma de amar o outro também, sim, né? Essa questão da gente não sei se vocês ouviam isso quando vocês eram mais novos, que é levar na esportiva. Já ouviu isso, né? Sim. Então, quando eu era moleque, eu levava as coisas muito a sério, assim, sabe? Eu me levava muito a sério e eu levava o que os outros faziam muito a sério também. E aí as pessoas sempre me falavam assim, leva na esportiva, para com isso aí, meu, sabe? Então acho que é mais ou menos isso, essa questão de você levar na esportiva mesmo, algumas vezes. Não levar tão a sério também. O Pio fala também que a gente sofre muito porque a gente se leva muito a sério. Às vezes as pessoas falam as coisas também, nem é pra te ofender, elas falam por falar mesmo. E aí a gente capta aquilo e leva aquilo a sério e igual o mestre fala, escreve em pedra. Aí fica 3 anos lembrando aquele negócio que já passou. Então, levar mais na esportiva mesmo, assim, mesmo em ambiente de trabalho. Se a gente leva as pessoas muito a sério, você fica louco. Sim. Eu acho que é isso que a Karen falou de levar pro lado pessoal. Tem muito disso nesse sentimento de autoproteção, né? Porque aí às vezes a pessoa só tá num dia ruim, falou qualquer coisa, a gente acha assim, meu Deus, me atacou, sabe? Tá chateada comigo. E tipo, na verdade isso não tem nada a ver com a gente, né? Coisa da pessoa. Então acho que é uma forma menos pesada de levar as coisas, né? Um pouco mais leve, na verdade. Desculpa, eu fiz um monte de... Tá derrubando metade do estúdio aí. Cuida bem do estúdio, que daqui a pouco vai ser vídeo, hein? Aí vai estar gravado você fazendo assim. Bota se protegendo. Bom, então essa questão mesmo da gente entender que a vida não é ataque e defesa. A vida ela vai muito além disso. E a autoproteção, apesar de ser um instinto natural, ela não vai levar a gente à felicidade, é isso. E linkando um pouco mais, a gente destrinchar um pouco mais esse assunto, quando a gente leva a sério o que a pessoa falou, como uma ofensa e tal, e você guarda aquilo pra você, e isso fica no campo do seu pensamento, né? E aquilo ali vai ficando, é um pensamento lá que fica lá na sua cabeça. Tem uma hora de que tanto que você fica pensando naquilo, aquilo se torna verdade até. É verdade. Né? E dependendo da situação, você pode até somatizar aquilo. E isso interferir... O que é somatizar? É você refletir no seu corpo físico. Tá. Então você tá pensando, né? Sei lá, alguém chegou e falou alguma coisa assim. Ai, meu Deus, porque você é muito burro, sei lá. Aí você pega aquilo e fica na sua cabeça. Nossa, gente, eu sou burro, tal, não sei o quê. E aí você fica tanto com aquele pensamento, que aquele pensamento se torna verdade, né? A lei da criação. Você vai pensando e aquilo
fica e pode se materializar, pode se somatizar, inclusive em você, no seu corpo, né? Porque você faz isso, é aquele sentimento autodestrutivo, né? Você fica assim, ai não, eu sou burro e tal. E aí o seu corpo também começa a entender que aquilo é verdade e isso pode gerar, inclusive, doenças, essas coisas assim. Então, tomar cuidado com isso também, né? Sim. Apesar de ser um instinto, a gente busca controlar. Você não consegue anular ele, porque ele é um instinto. Mas você consegue controlar, ele dá muito melhor com ele e ser feliz dessa maneira. Então a conclusão é, a autoproteção é um instinto que não nos leva à felicidade. Então a gente tem que controlar ele com a espiritualidade, com a razão, enfim, objetividade. Esse é o ponto-chave. A gente vai agora para o segundo tópico, que é: a vontade de prejudicar os outros é nociva. É possível que vocês pensem que a razão da sua infelicidade atual são as outras pessoas, o acúmulo de palavras, atos e emoções de pessoas que encontram ao longo da vida. Na verdade, essa linha de pensamento é uma das causas da sua infelicidade. Outra causa do sofrimento, oriundo da necessidade de se defender, é o fato de ela se transformar no desejo de criticar e atacar os demais. E mais, insultam, manipulam e espalham boatos para destruir todos os que elas consideram inimigos. Alguns são assim, mas eu não estou dizendo que eles sejam maus, são pessoas normais. Esse tipo de mentalidade é muito comum, trata-se de uma reação típica. Ok, obrigado, Sá. Então você vê que a baixaria aí... Falar mal, Como é que é aqui? Insultar, o negócio é baixo mesmo, filha. Não é? Nossa Manipulação. Boatos pra destruir, olha. E você vê que no final é o quê? É normal. Você vê que o mundo é cão mesmo, filho. O negócio não é brincadeira aqui não, rapaz. Ninguém tá de brincadeira aqui não. O negócio é bravo mesmo, filho. Então, na primeira parte, a gente falou da autoproteção, mas agora o Mestre Cal aborda o contrário. Na verdade, quando você tem duas maneiras de você se proteger. Uma é você se proteger mesmo. Se defender, né? Se defender. E a outra é você atacar o outro. Porque, como diz na estratégia de guerra, o melhor ataque... a melhor defesa é o ataque. Ó, Sayuri sabe de estratégias de guerra, hein? Nossa, Você tá lendo Sun Tzu, a arte da guerra. Pode falar, Sayuri. Você não leu Sun Tzu? Não. Leu sim, vou falar. A melhor defesa é o ataque. É isso, a melhor defesa é o ataque. É isso que o mestre tá falando. Então, se a gente quer se proteger, a melhor coisa é fazer essa baixaria aí que tá aí. Você espalha boato, critica, fofoca. É isso aí. O que é? A autoproteção. E pode ver, só você analisar o sofrimento humano. Pessoas que falam muito mal dos outros. Pessoas que fazem barraco. Pessoas que consideram os outros inimigos. O que essas pessoas sempre são? Infelizes. É impressionante. É porque o mecanismo é mais ou menos esse, né? A pessoa se sente inferior àquela outra pessoa, então naquele desejo dela ser superior, então aquela pessoa ela tenta baixar, exatamente, né? A outra pessoa que ela considera superior. Então isso é bem nocivo, assim, né? É feio. É feio, o nível é barraco mesmo. Então, mas assim, é interessante começar a falar, né? É normal. É só você sair por aí, é normal mesmo. Dentro de família, dentro de trabalho, é o que mais tem. É normal. É normal você querer atacar os outros pra você se defender. E aí, só que acontece? Não adianta nada. É igual você tomar veneno. É igual a mesma coisa, você vai tomando veneno e a própria pessoa que faz isso acaba sendo prejudicada. Sim. É igual... Tem um exemplo do mestre, porque quando o ferro ele enferruja, certo? E a ferrugem destrói o ferro. A ferrugem ela sai do ferro e ela destrói ele. Esse tipo de veneno é a mesma coisa, ele sai de dentro de você e ele te destrói. Então a gente querer falar mal dos outros... tem hora que a gente fala mesmo, mas... Toda hora, sabe? Toda hora fala mal, toda hora critica e fala pros outros e fala não sei o quê. O que você tá fazendo? Você tá criando ferrugem. Você tá tomando veneno. E quem que vai se prejudicar no final? Você próprio.
Essa é a questão do... A gente busca, o que o mestre tá falando aqui, a gente busca ser feliz. A gente não tá falando que quem faz isso é o demônio, é pessoa maligna. Normal. É comum, Normal. Não precisa se assustar. É igual tem o Marco Aurélio, ele falava assim, hoje eu vou sair de casa, ele era estoico, né? Eu vou encontrar pessoas arrogantes, pessoas que falam mal dos outros, e eu não consigo imaginar o mundo sem essas pessoas. Então é normal, não precisa se assustar. Só que cada um vai colher o que plantou. Eu sempre erro a sequência, né? Toda hora eu falo, todo mundo planta o que colhe. Tá certo. Todo mundo colhe. Deixando as pessoas loucas. Cara, você quer me enlouquecer, cara? Meu, não precisa, você já está louco. Obrigado. Acabou com o Gabriel. Nossa, ele ficou feliz agora. Eu ouvi a voz da Vitória aqui. Olha aí, senhora, você não pode atacar os outros, tá vendo? Olha aí. Gente, tô quieta. Você tá feliz da vida que a Karen acabou comigo. É normal, mas... É normal. Brincadeira. Mas um ponto que acho que vale a pena ressaltar aqui nesse tópico é de que forma que você vai reagir quando você vê que tem alguém que sabe mais que você, por exemplo, né? Aí, por causa disso, você considera aquela pessoa superior. Você pode ficar falando mal dela, tal, ou você pode espelhar nela, né? Sim. Você pode ver como essa pessoa como uma referência e fazer com que ela puxe você pra cima também, né? Pra você conseguir aprender com essa pessoa e se tornar também sábio por uma coisa que ela sabe, né? Sim. Porque, por exemplo, você considera ela superior porque ela sabe alguma coisa, porque ela faz alguma coisa legal e tal. Então, por que não aprender com ela e você futuramente conseguir fazer isso também, Sim. sabe? Então, são escolhas, ao final das contas, né? É a sua responsabilidade, é como que você vai lidar com essa situação. Uhum. É interessante que a gente consegue observar isso pelo uso das nossas palavras. Então é só a gente ver se a gente está criticando demais alguém ou se a gente está falando mal de alguém e analisar por que isso está acontecendo. Mas não precisa se punir, é só analisar. Por que será que eu estou falando mal do fulano? Será que eu tô querendo me proteger ou atacar os outros? E entender que pela lei da ação e reação, no final das contas você vai ser infeliz. Então aquele que sempre acha que todo mundo é inimigo, que é coitado, que os outros estão querendo te prejudicar, são pessoas infelizes. É isso que vai acontecer. Não precisa ter raiva da pessoa. Ela é infeliz, é só isso. É que a gente não quer que os outros sejam infelizes. A gente quer que todo mundo seja feliz. Mas aí cada um também vai fazer, como a Karen comentou, as próprias escolhas. Você pode escolher, que você vai falar mal do outro ou você vai ficar quieto. Então, o mestre fez uma palestra recente, ele falou que o jeito que a gente fala é igual uma chaminé de fábrica, assim, vai saindo fumaça, né? Então, como que você controla a fumaça de uma fábrica? Ou você coloca um purificador para melhorar a qualidade lá, ou você sai menos fumaça. Então, a nossa boca é a mesma coisa. Ou você melhora o que você fala, ou se não conseguir, fica quieto. Fica mais quieto, né? Fala menos. É nesse sentido também. E aí você vê que você começa a mudar o seu comportamento nesse sentido. Porque o problema dessa vontade de falar mal dos outros é que ela vira um comportamento. Como a Sá comentou, você não percebe mais. Sim. Se você faz isso há 10, 15, 20 anos, se você tem feito isso o tempo todo, a notícia é ruim. Porque pra você mudar isso aí, você tem que tomar consciência de que você faz isso, entender que isso tá errado e você tem que ficar se controlando, né? É muito Porque difícil. ficou aquele hábito por 10 anos, né? Aí, pra reverter isso, é um processo. Assim, Sim. É possível? Sim, é possível, mas precisa de uma determinação, uma disciplina muito forte da sua parte também. Exatamente. E querer falar mal dos outros ou querer que os outros mudem é muito frustrante. Porque não dá certo. Quem que a gente muda? Se mudar é difícil. Se mudar, o mestre fala, demora 10 anos pra você se mudar, num sentido. 10 anos pra você se mudar. Você imagina os outros, Ninguém muda ninguém. Então, buscar evitar a autoproteção e evitar atacar os outros é muito importante. Realmente, pra gente conseguir ser feliz de verdade, a gente tem que ter essa consciência. Não quer dizer que a gente não vai fazer isso, a gente acaba fazendo uma hora ou outra. Mas como a gente vai controlar isso é o ponto-chave.
E acho também que muito disso da gente às vezes ter esse sentimento de atacar as pessoas é muito pra se auto-justificar, né? As coisas que a gente fez não deu certo, aí você também quer diminuir outra pessoa. Então a gente tem que ficar bem atento, porque, igual a gente falou, né, do poder das palavras, porque tudo que a gente fala, querendo ou não, vai gravando dentro da gente. Então lógico que você tá fazendo mal direto pra outra pessoa, tá. Mas pra gente tá fazendo mal pra nós mesmos também, ao mesmo tempo, né? Sim. É o veneninho, é a ferrugem. Você mesmo tá criando ela. E aí você vai culpar quem? Você mesmo tá criando, não tem quem culpar nesse sentido. Então a autorresponsabilidade, o que a gente fala, o que a gente pensa é importante. Então entender que a vida não é derrubar um, a vida não é quebrar outro, a vida é você cooperar, meu. Você cooperar com você, se cooperar com o universo, cooperar com as pessoas. E quem a gente não gosta, como a gente vai controlar isso é o ponto-chave. Aqui não é só quem a gente gosta, aqui tem um monte de tipo de gente. Tem gente que faz mal pra gente que faz bem, tem tudo quanto é tipo de pessoa. Mas como a gente vai reagir a isso daí é a nossa responsabilidade. Mas pela palestra do mestre, a autoproteção e a vontade de atacar os outros, ela é nociva. Primeiro pra você. O que a gente tá falando aqui é a sua felicidade. Você vai ser infeliz enquanto tiver esse comportamento. Essa é a conclusão. Interessante não, mas o mecanismo também é quando você faz isso, você atrai outras pessoas que também fazem isso. Né? É verdade. Então aí você cria aquele círculo assim das pessoas, então tipo, tá todo mundo falando mal. Assim, o final é isso. A chance de você ser feliz nesse ambiente ou conseguir atrair coisas boas, né, nesse ambiente é muito baixo. Né? Então tome cuidado com isso também. Não tem aquele que você falou, você é a média das 5 pessoas ao seu redor. É isso aí, né, meu? Sim. Então se a gente tá interagindo muito com pessoas que têm esse costume de falar mal dos outros ou de reclamar, a responsabilidade é sua, meu. Você tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Você pode se relacionar com quem você quiser. Não precisa ficar dessa maneira. Bem observado. Bom, a gente vai agora para o último tópico, que é a postura correta da aceitação. Aquele obstáculo foi colocado no seu caminho desde o começo. Foi colocado ali porque era necessário que vocês tropeçassem nele. Por isso, tropece, caia sentado, erga a vista para o céu estrelado e pense. Portanto, passem uma noite no buraco da estrada, presos e sozinhos. Contemplem o céu noturno, o céu estrelado. Então vocês conseguirão enxergar o muito que os outros têm lhe dado e o muito que os têm apoiado. Perceberão que deram de ombros para o auxílio dos demais e que se creditaram coisas a que não tinham direito. São essas as descobertas que farão quando estiverem no fundo do abandono. Eu os convido a acreditarem que seus problemas não existem para fazê-los sofrer. Foram preparados para conduzi-los à iluminação, e tudo dará certo no final. Obrigado, Sá. Bom, então essa questão da aceitação ela é importante, mas é um ponto delicado também. Essa questão assim, da aceitação não é você ser... como é que se fala? Você ser muito... Conformado. Ou muito passivo. Então, por exemplo, eu tô fazendo prova, eu tô indo mal na prova. Aí eu falo, bom, isso aí eu tô no buraco, então caí, eu vou deixar assim mesmo. Vou aceitar. Não é isso que a gente tá falando. Você tem que melhorar sempre. Mas existem acontecimentos na nossa vida que não tem como mudar. Então, por exemplo, a gente perde alguém que a gente ama, a gente acaba sofrendo algum fracasso. A gente tem que aceitar muitas vezes o que acontece e saber que não é o universo punindo a gente, que não é Deus punindo a gente. Não existe esse mecanismo de punição divina para o ser humano, porque como a gente é filho de Deus, a gente é parte da luz dele, ele não pune a parte dele. Então, tudo que existe aqui nesse plano terreno é em prol do desenvolvimento, da nossa iluminação. Então, aceitar e entender a vontade do universo, é nesse sentido. Então, isso que ele falou de cair no buraco, ele fala, muitas vezes tem buracos que, se a nossa vida fosse, você está percorrendo uma estrada escura. Tem buracos que você cai, se você falasse assim, bom, por que eu não... E se eu visse esse buraco antes e desviasse, não ia ser melhor? Daí, mas fala que tem alguns buracos que eles foram programados para
tá lá para você cair nele. Para você cair nele, como ele comenta, mas não é para cair e já querer sair. Calma, fica lá um tempo. Ele fala, olha o céu estrelado, agradece pela sua vida, agradece as pessoas que estão à sua volta, e aí você aprende e sai. Então não ter essa postura tão reativa em relação à vida. Então às vezes acontece alguma coisa que vai contrário ao que a gente espera, a nossa reação é o quê? Já querer escapar logo, já quer sair do sofrimento, já quer... Mas não necessariamente, tem hora que tem que aceitar e deixar as coisas acontecerem. Essa é a postura de aceitação que o Mestre Okawa comenta. A gente pode fazer um link com o caderno de exercícios da vida, né? Com relação a isso. Porque que nem o Gabriel falou, quando a gente vai reencarnar na Terra, a gente faz um plano de vida, né? A gente tem um plano, com quem que você vai se relacionar, o que você vai fazer, o que país você vai nascer. E uma das coisas é o que você vai aprender, né? Eu acredito que exista, antes da gente nascer assim, uma autorreflexão, um autoconhecimento de como que está o nosso estado de espírito, quais são as coisas que a gente sabe e o que a gente tem que fazer para melhorar, né? Ou para melhorar mesmo, para se aprimorar mais, né? Então, o aprimoramento, ele vai florescer, né? Ele vai vir à tona, assim, nessas ocasiões, né? Nesse buraco que você cai, nesses pontos, Sim. né? Eu ouvi uma frase que fala assim, se você quiser paciência, Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar uma situação para que você aprenda a ser paciente, né? Então, é enxergar esses buracos, esses tombos da vida dessa forma, né? Eu não tô só aceitando, mas enxergar a situação de novo, de forma racional, né? Ver por que isso aconteceu, o que eu tenho que aprender com essa situação. Sim. Eu acho que esse sentido, né, que a gente tá falando de aceitação, tem muito da gente entender que a nossa vida faz parte de algo maior, né? Tipo, que tem um plano maior pra nossa vida do que às vezes a gente tá tendo os problemas, tá sofrendo, a gente vê muito só o momento, mas eu acho que entender isso é entender essa perspectiva de que ter essa aceitação é isso, né? De que tudo faz parte de um plano maior pra gente e que tem como objetivo o nosso desenvolvimento. Sim. É conseguir enxergar essa escala mesmo, que às vezes quando a gente tá envolto no sofrimento, a gente acaba ficando muito limitado naquele sofrimento, só não entende o geral, né? Não vê, por exemplo, que mais pessoas também passam pelo que a gente passa, e isso acaba criando humildade. Daí eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que tem quando a gente cai num buraco. Você cria humildade. Porque pode ver, quando tá tudo dando certo, qual que é a tendência? Esquecer a ajuda que a gente recebe. A gente vai esquecer nessas coisas. Aí você cai num buraco, você lembra. É igual tem no Sutra do Dharma do Correto Coração, que é quando a gente fica doente, que a gente lembra o amor que tem recebido das pessoas. Porque até esse momento era só queixa e insatisfação e nem lembra que as pessoas ajudam, assim, as pequenas ajudas que a gente tem, a gente vai esquecendo. Aí quando você adoece, você relembra, sabe? Olha só quantas pessoas estão me ajudando e tal. Aí fica bom de novo, esquece de novo, enfim. Mas esse exemplo que o Mestre Okawa dá do buraco é isso. Então, é o que ele fala na Mente Inabalável. A vida não é só felicidade. E a gente não vem aqui só para ser feliz. A vida, ela tem sim uma série de situações adversas. Ela tem dificuldade, ela tem sofrimento. Tudo isso faz parte da vida. Então, querer uma vida sem buraco para você cair, não faz muito sentido. Porque se fosse para ficar de boa, ficar sem nenhum aprendizado, desenvolvimento, era melhor ficar no outro mundo. Você nem ia renascer aqui na Terra. Porque lá você não tem corpo físico, é só espírito, você não tem fome, você não tem sede, é dia o tempo todo. Pô, bem melhor ficar lá. Agora, a gente vem aqui, a gente vai cair em alguns buracos. Não quer dizer que você vai ficar pulando todo buraco também, que vê ou querendo que caia toda hora no buraco, né? Isso, você quer também andar tranquilamente nessa estrada. Mas tem hora que vai cair e tem que aceitar e ter sabedoria para discernir o que é aceitação, ou o que você pode mudar, ou o que você não pode. Aí é a autorresponsabilidade de cada um. Mas o Mestre Okawa, ele é muito claro nesse sentido. Ele fala, nenhum livro dele está escrito assim, a sua vida é só felicidade. Ele sempre
enfoca esse aspecto de que a sua vida tem sim elementos de aprendizagem. Tem pessoas que você não se dá bem, tem situações adversas, tem fracasso, tem sofrimento, tem dor, e tudo isso faz parte dela. Essa é a perspectiva. Então, porque às vezes a gente culpa até Deus, né, pelos nossos sofrimentos. Se Deus é tão amoroso, por que eu tô sofrendo desse jeito? Muitas vezes a gente acaba É bem comum a gente se indagando, até mesmo falar. Até mesmo a gente, em situações adversas, a gente acaba falando isso. Mas aí, isso é autoproteção, ou é você querendo escapar logo do buraco, né? E se quiser escapar logo do buraco e escapar, você vai cair no outro. Até aprender o que você tem que aprender e seguir em frente, é nesse sentido, né? Sim, a gente percebe que esse sistema, assim, de cair no buraco e tal, essas dificuldades que aparecem na nossa vida, parece que, assim, ele tem que acontecer mesmo, sabe? É essa a sensação. Todo mundo que nasce aqui, né, que reencarna aqui na Terra, está aqui no mundo físico, tem um corpo físico, não tem escapatória, vai passar assim por essa situação. Mesmo o mestre Yohokawa, né, ele mesmo tem a história dele, né, de que ele ficou doente, né, ele caiu e ficou doente por muito tempo, mas assim, ele precisou passar por aquela situação para ele entender qual que com mais força ainda a missão que ele tinha aqui na Terra. Sim. Então assim, percebe até ele nem ele escapa disso, assim, ele precisou passar por isso para ele tomar consciência da missão dele de um jeito mais forte, mais intenso, para que ele voltasse de novo, né, saísse daquela doença e conseguisse fazer as pregações e tudo mais. Parece que no final aquilo que deu mais força, né? Foi aquele empurrão, assim, vai. Sim. Né? Exatamente. Então esse é uma postura mais madura da gente encarar a nossa vida, né? Ela é mais realista, ela é mais racional, mas ela é mais verdadeira também. Então nem tudo que acontece na nossa vida é para prejudicar a gente, não é isso. Não é porque algo é adverso que é para prejudicar a gente, não é nesse sentido. Tem muito aprendizado e desenvolvimento que é necessário para a gente crescer aqui e faz parte, né? Então aceitar isso e buscar aprender é a postura que vai nos levar à felicidade. Bom, então resumindo o episódio de hoje, a gente falou sobre a relação entre autoproteção e sofrimento, falamos que a vontade de prejudicar os outros é nociva e também falamos sobre a postura correta da aceitação. Então esse foi o episódio de hoje. Agradeço a todos os ouvintes pelo carinho e a paciência em ouvirem. Agradeço a Karen e a Sayuri pela companhia. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada a todos. E só lembrando do nosso e-mail, sp_su@rap-science.org. Obrigada. Isso aí, valeu. Até.